Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos orar neste momento, iniciando o nosso estudo nessa noite, nossa aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, aqui estamos reunidos na presença do Senhor para te glorificar em primeiro lugar, Senhor Deus, pois Tu és tudo na nossa vida. Venha, Senhor Deus, tomar a direção, Senhor Deus, desta aula nessa noite, pois somos dependentes do Senhor e precisamos, ó Deus, da orientação e da direção do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Pai, dá-nos entendimento, para que cada dia mais, Senhor Deus, nós sejamos instruídos na Tua Palavra. Pai, se conosco, abençoa os irmãos que vieram, aqueles que não vieram, Senhor Deus, também, aqueles que estão faltando hoje por motivo de enfermidade. Que o Senhor venha curar, Senhor Deus, entra com providência, repreende toda enfermidade, qualquer tipo de enfermidade que seja repreendida em nome de Jesus, para que na próxima oportunidade eles estejam conosco aqui. Os irmãos estão viajando, Senhor Deus, ou por algum motivo não puderam estar aqui, que o Senhor venha guardar-os, livrar de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus, amém? O irmão pode se assentar? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre, na aula 4 hoje, o Evangelho segundo João. A leitura bíblica, primeiro eu coloquei aqui em João capítulo 1, versículo 1, e depois, não está aqui, mas aí eu queria que os irmãos abrissem também, em João capítulo 20. João capítulo 1, versículo 1, verso bastante conhecido, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos lá para o capítulo 20, versículo 30 e o 31. Eu ia ler só o 31 aqui, mas vamos ler o 30 e o 31. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, dois textos aqui da palavra de Deus que vai resumir a razão do Evangelho segundo foi escrito por João. Então nós temos aqui dois textos. Primeiro é que João ele já inicia dizendo que Jesus é Deus. E aqui no versículo 31 que nós lemos do capítulo 20, nós observamos também João falando, que muitas coisas foram, muitos sinais. Presta atenção nessa palavra aqui, sinais. Quase João, nós vamos falar um pouco sobre isso à frente, quase João não fala a palavra milagres, mas ele fala sinal, sempre sinal, mas isso tem alguma coisa a ver também com a razão de Jesus estar fazendo este sinal, é justamente para mostrar que ele era Deus, que ele é Deus. Então ele vai dizer que muitos sinais foram feitos por ele, mas esses que foram relatados nesse livro foram feitos com esse objetivo, para que saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que creiais no seu nome. Então está aí a razão do Evangelho de João, esses dois versículos aí resume bastante este Evangelho, Vamos então para o panorama da aula de hoje, irmãos, Vamos aí, introdução, nós vamos dar uma pincelada aí, Depois nós vamos para conhecendo o filho de Zebedeu. Depois temos o testemunho da tradição, O que é isso aí? A tradição é o que os nossos pais disseram a respeito de João. Também nós vamos ver o propósito do Evangelho, que nós já até demos uma adiantada aqui.
Depois vamos falar de alguns milagres, né? Apesar de estar a palavra aqui milagres, mas vai ser explicado no final sobre isso aí, os milagres registrados por João, e aí nós encerramos com um esboço do livro de João. Irmãos, né, do Evangelho de João. Aqui no início do nosso livro, vai dizer que esse Evangelho, irmãos, é o Evangelho mais fácil de se ler, e ele não tem muita complicação. Tá? Os evangelhos sinóticos tem algumas coisas ali na questão, até mesmo de genealogia, outras coisas aí. João não se preocupa com isso, de mostrar a genealogia de Jesus Cristo, porque já foi adiantado aqui. A razão dele estar escrevendo é para mostrar que Jesus é Deus. Então Deus não tem genealogia, não tem necessidade disso. Então tudo que João vai escrever, ele vai escrever focado nesse prisma aqui, nessa direção, tá? Então é um livro, é um evangelho fácil de se ler, é um evangelho gostoso de se ler, tá? Apesar que quando você chega ali na questão do novo nascimento, aí tem algumas, mas por quê? Porque Jesus ali estava falando, ele sendo rabino, ele sendo mestre, ele estava conversando com outro mestre, não tinha como ali usar de palavras ali, né, bem simples de se entender. Algumas coisas ali, né, você precisa se aprofundar para não embananar a sua mente, né? Mas é um evangelho fácil de se ler, tá? E é um evangelho bom de se ler também. Então o comentarista vai dizer aqui que nesse caso aqui do evangelho de João, nessa explicação aqui, ele optou por trazer informações que não estão disponíveis no texto de João, e aí também buscar melhores comentários, testemunhos, interpretações, informações a respeito do homem que era o mais íntimo de todos na relação pessoal com Jesus Cristo. Era esse apóstolo aqui, tá? Ele era muito íntimo de Jesus Cristo, a ponto de Jesus ter ali mesmo assim uma admiração por ele, né? E um cuidado também especial por ele, tá? Nós vamos ver aí no final. O Evangelho de João, como foi dito aqui, ele é de fácil entendimento, porque o evangelista ele sempre liga algum fato que Jesus falou a determinadas profecias do Antigo Testamento. Aí lá em João capítulo 7 versículo 39, por exemplo, está escrito aí, ele vai dizer, olha, isto ele disse com respeito àquilo. Então vocês vão ver de vez em quando João ligando com algum fato para poder explicar aquela situação, né? E aí vamos então para o ponto primeiro, conhecendo o filho de Zebedeu, de Zebedeu. Antes de conhecer o evangelho de João, é preciso nós conhecermos quem é esse autor, tá? E as melhores referências sobre ele, sobre o seu irmão Tiago, nós encontramos aonde? Não no evangelho de João, porque João, irmãos, não vai falar nada dele, e ele sempre quando vai se referir a ele próprio, ele vai dizer assim, olha, esse era o discípulo que Jesus amava. Ele não fala dele, tá? Sempre ele vai falar já com outro sentido. Ele nunca vai falar assim, eu sou, ou eu escrevi, ou Jesus estava dizendo isso de mim. Não, ele não estava falando, não fala sobre isso. Então o que nós encontramos de João, sobre a vida dele, sobre os episódios, alguns episódios, nós encontramos a maioria dos casos nos evangelhos sinóticos, não no seu próprio escrito. E também nós vamos encontrar algumas coisas sobre ele também em Atos dos Apóstolos, né? Então, seu irmão Tiago estão nos primeiros 3 evangelhos, já que João fala pouco de si mesmo, né? E você vai ver também falando dele próprio também em Apocalipse, tá? Os filhos de Zebedeu acompanhando o ministério de Jesus. O filho de Zebedeu aqui, no caso João,
provavelmente ele morava aonde? Em Betsaida, tá? E ele morava, ali na Galileia, e ajudava o seu pai na indústria de pesca. Aí eu coloquei aqui uma gravura, né, onde os irmãos vão ver ali, ó, nessa setinha aqui, os irmãos vão ver aonde era Betsaida, tá? Nós temos o mar da Galileia aqui, ó, e Betsaida ficava aqui ao norte, à beira do mar, tá? Então, sendo à beira do mar, a profissão deles era o que? Pescadores. Possivelmente o pai de João, né, e de Tiago, eles tinham uma empresazinha mesmo, era um local ali de abastecimento de peixe, tá? Possivelmente, ficava na Galileia, eles ajudavam seu pai na indústria da pesca. A mãe de João se chamava Salomé, tá? E ela aparece também no ministério de Jesus Cristo. Nós encontramos isso em Lucas capítulo 8, em Mateus 27, versículo 56, e Marcos 15 e 40. O que significa Betsaida? Olha que coisa interessante, Betsaida. Não esqueça mais disso aqui, irmão. Toda vez que você vai ver a palavra Bet, tá? Bet, essa palavra significa o quê? Alguém sabe? Alguém chuta? A palavra Bet em hebraico, nós temos várias palavras com Bet: Betsaida, Betfagé. Nós temos a palavra casa, a palavra Bet significa casa, tá? Casa. Mas aí liga com outra coisa, Betsaida, né? Betsaida significa casa do peixe. Mais uma vez, uma coisa ligando com a outra. E aí eu não tenho no livro dos irmãos, mas aí eu fiz aqui um apanhado logo depois desse slide aqui, tá? Falando sobre Betsaida e outras Bet que nós encontramos na Bíblia Sagrada, para você não esquecer mais nunca, tá? No dia seguinte ao encontro com Jesus, João o acompanhou até a Galileia e estava com Jesus na famosa festa de casamento em Caná da Galileia. Eu pergunto para os irmãos, ele já tinha sido chamado para ser apóstolo? Não, tá? Possivelmente João também e Tiago, eles eram amigos, muito amigos da família de Jesus Cristo, tá? E aqui nesse momento eles ainda não tinham sido chamados para ser apóstolos, mas eles estavam ali, eles tinham amizade com Jesus Cristo e acompanhavam Jesus Cristo em algumas coisas, tá? Um exemplo está aqui, né, nesse famoso casamento ali em Caná da Galileia. E ele também presenciou ali o primeiro milagre de Jesus Cristo, tá? Que é relatado. Não se fala em outro milagre antes. Jesus pode ter feito outros milagres, mas o primeiro relatado por João é esse em Caná da Galileia, aonde ele vai transformar ali mais ou menos 450 litros de água em vinho, né? E alguém diz que o vinho que Jesus transformou era vinho alcoólico. Agora eu pergunto para os irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi embebedar aquele povo todinho ali, irmão. Que milagre mais esquisito esse, né? Embebedar algumas pessoas ali, uma multidão que estava naquela festa, né? E seria conhecido como o primeiro milagre de Jesus, embebedar aquele... Irmão, temos que fazer algumas diferenciações na questão dos vinhos na Bíblia Sagrada. Existia o vinho alcoólico e existia também o vinho sem álcool, tá? O vinho, quando ele fermenta, ele se torna alcoólico.
O suco de uva que nós bebemos ali, irmãos, no açaí, você vai ali, compra ali. Estou fazendo propaganda do açaí não, viu? Corta aí, né? Não estou fazendo propaganda dele não, mas estou falando, você vai no supermercado, compra um suco de uva lá no Lourenço Express lá, deve ter suco de uva também lá, tem? Tem, pois é. Aí vai lá, irmão, é a mesma coisa de beber o vinho alcoólico. Não tem necessidade. A pessoa que quer beber vinho alcoólico, mano, porque quer se embebedar. É bom para o coração, então beba suco de uva. Não tem necessidade disso, tá? Isso aí é só desculpa, irmão. Não, Jesus transformou, né? Na Bíblia Sagrada tinha bebida alcoólica. Tinha, irmão. Agora, eu preciso beber? Eu preciso beber? De maneira nenhuma. Pode falar? Alguém falou? Então, irmãos, ele estava presente lá. Ele estava também na primeira Páscoa, né, em Jerusalém, que Jesus fez a purificação do templo, realizou sinais. Olha aqui, e João sempre vai falar sobre os sinais, ele não vai falar nesse ponto. E possivelmente também ele estava ali presente, ou ele estava acompanhando Jesus quando ele conversou com Nicodemos, tá? Porque, irmãos, as riquezas dos detalhes ali daquela conversa, possivelmente João estava ali do lado, escutando, tá? Então a conversa ali foi uma conversa que a gente não crê que seja ouvido de pessoas. Como é que foi a conversa? Não, possivelmente ele poderia estar ali também, junto ali, um pouco afastado, mas ele presenciou essa conversa com Nicodemos. Aqui está, irmão, é uma curiosidade, tá? Não está no livro dos irmãos, mas aí os irmãos vão ver algumas Bet que nós temos aí, né? Betsaida, casa do peixe. Betesda, né? Betesda, casa de misericórdia, tá? Betfagé, casa dos figos. Você vai ver Betel, né? Betel, casa de Deus. El no Antigo Testamento é Deus, tá? Betel. E nós temos Belém, que também no original não é a palavra Belém, é Betlehem, né? Betlehem. E aí a gente come aí o T, né? No aportuguesado mesmo, e fica Belém. Mas Betlehem significa casa do pão. Então tudo isso aí, irmãos, né, significa casa, né? Casa disso, casa aquilo. Por isso, irmãos, é um sonho que eu tenho, estudar o hebraico. Se a gente tivesse como alguém dar uma aula para a gente de hebraico, seria muito bom, irmão, porque muitos textos da Bíblia Sagrada que você lê, você passa por cima daquilo ali e não tem significado para você, né? É só um nome de uma cidade. Não, irmão, ali tem um significado muito grande para você entender até melhor a Bíblia Sagrada, né? Então isso aí é só curiosidade, tá? Nome de pessoas também, sim, com toda certeza. Os registros de eventos mostrando Jesus realizando milagres e pregando nas aldeias e cidades da Galileia são os registros desse treinamento, tá? Desse treinamento que, queira ou não queira, já estava servindo ali para João. Aí aqui, irmãos, olha, mais tarde, quando João foi escolhido para o apostolado, aonde aconteceu isso? Nos evangelhos sinóticos, Marcos 3, Mateus 10, Lucas 6, apenas foi confirmado para o cargo que exercia anteriormente, ditando definitivamente sua missão. Aqui o que o comentário está dizendo é que houve o chamamento desses homens aqui, mas depois foi confirmado lá na frente. Nós já falamos isso em outra aula, tá? Nessa ocasião, Jesus chamou a João e o seu irmão pelo nome de Boanerges. O que significa Boanerges? Filho do trovão. Por que o nome deles é Filho do Trovão?
Mas não foi, mas está dentro disso aí, né? Mas não foi por causa disso aí, é por causa desse temperamento explosivo que eles tinham, irmão. Isso você vai encontrar isso aí neles. Antes, irmãos, de começar a andar com Jesus Cristo, né? Dentro de 3 anos, irmãos, o João, ele ficou mansinho, irmãos, ficou uma ovelha. O João, irmão, ele era aquele que agora, ele não era explosivo não, ele deitava nos ombros de Jesus Cristo, tá? Então, quando a gente anda com Jesus, não tem jeito, irmão, a gente tem que se moldar a Ele. Então, o nome deles aí, né, outra curiosidade aí, Boanerges significa do grego filhos do trovão, né? Tem forma aramaica, mas aí quando passa pro grego, é traduzido como filhos de trovão, mas no aramaico vem de uma raiz de irar, de se zangar. Eram pessoas rudes, aquelas pessoas que tá olhando por quê? O que foi? Eles eram dessa forma mesmo. E Jesus, irmãos, ele escolhe todos, porque se você for estudar os temperamentos dos apóstolos, você vai se assustar como que eles eram. O próprio Pedro mesmo, né? O Tomé, ele tinha um jeito de ser também. Você vê que o Tomé, uma vez Jesus vai dizer assim, vamos para Jerusalém. Aí o Tomé fala assim, vamos também para morrer junto com ele. Ele totalmente incrédulo, não acreditava nas coisas. Então todos tinham, irmão. E isso é uma coisa que traz para a nossa vida também, né? Que todos nós somos diferentes, e Jesus trabalha com essas diferenças que nós temos, e Ele molda também, né? E não há um porquê da gente dizer, como foi pregado aqui, né, no sábado, né, que o pregador só faltou falar Gabriela no final, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Então, só faltou falar Gabriela, porque tem gente que é desse jeito, mano. Meu pai é desse jeito, meu temperamento é desse jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Negativo. Tem sangue nordestino. Eu sou convertido, mas o meu facão não é, né? Eu já escutei diácono falando, irmão, eu sou convertido, mas o meu braço não é, né? Eu não estou escutando. Jesus me salvou, né? Mas não pisa no meu pé não, né? Uma vez lá no Penorte, um diácono, irmão, deu um murro no estômago de uma criança na portaria. Era um Pedro mesmo, antes de conhecer a Jesus, né? Era um Boanerges, né? Faz muito tempo isso aí, irmão, tá? Hoje se fizer isso aí, é lógico, né? A coisa é bem pior, porque hoje nós temos, né, estatuto do adolescente, não sei o que e tal, mas não é por causa disso, é errado, né? Quem tem que estar na portaria, irmão, tem que ser uma pessoa que passou pela carpintaria de Jeová, né? Foi aplanado, irmão. Tem esse negócio de ficar na portaria com cara fechada e não, eu sou assim mesmo, não mexe comigo não. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Jesus transforma a nossa vida, Jesus muda a nossa vida. Nós temos que dar lugar para essa mudança, né? Então aqui é mais uma prova que todos eles foram moldados. O próprio Pedro, irmão, já foi falado aqui, segundo a tradição, ele disse, não, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, né? Então, olha como era esse homem que era totalmente explosivo, né? Então, esses homens aqui, esse João, ele é um exemplo disso, irmão, como que ele era chamado. Mas aí a Bíblia mesmo vai dizer, e ele mesmo também vai se intitular o discípulo amado de Jesus Cristo, né?
Outra curiosidade, irmãos, também que não está no livro dos irmãos, e até que eu falei aqui esses dias atrás, mas nós não vamos ler aqui porque eu já coloquei no telão. Olha o que diz Deuteronômio 18:15, vai dizer assim, Moisés, irmão, ele já estava ali, começando a se despedir, Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida, e ele então, Deuteronômio, né, nós vamos chegar lá, nós vamos estudar o Antigo Testamento, mas Deuteronômio significa repetição das leis, né? É a repetição das leis. Você vê que Moisés, em um determinado lugar, ele vai sentar junto com o povo e vai repetir tudo o que foi falado lá atrás, mas agora não é Deus falando, agora é Moisés falando para o povo. E aí aqui no capítulo 18, versículo 15, ele vai dizer assim, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. E aí, irmãos, a partir desse momento aqui, todos os hebreus, lá na frente, né, muda o nome. Um dia eu vou explicar para os irmãos aqui essa mudança do nome de judeus aqui, alguns já sabem, mas nós vamos explicar a mudança, né? Judeu começou a ser chamado a partir de um tempo, mas aí lá na frente os judeus, todos, irmãos, começaram a esperar esse profeta que Moisés falou. E esse profeta seria quem? O Messias. E até hoje, irmão, se você for em Israel, como eu disse que esses dias atrás, eles estão esperando esse profeta que Moisés falou. Aí, irmãos, quando Jesus ele começa a fazer os milagres, os sinais, como João fala aqui, aí olha o que diz no capítulo 1, versículo 25: e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batiza? Falando para João, né? Aqui no caso falando para João. Primeiramente, né? Chega João batizando, João pregando o arrependimento. Aí as pessoas chegaram para João e falou assim: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta. Qual o profeta, irmão? Que Moisés estava dizendo lá atrás. Aí você vai para João capítulo 6, versículo 14: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Somente João fala sobre isso aqui, irmão. Só João. Nenhum dos evangelistas fala assim, nesse sentido que ele estava dizendo aqui, tá? E João capítulo 7, versículo 40: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então, irmãos, só João é que vai tocar nisso aqui, porque era o cumprimento do que Moisés tinha dito lá atrás, tá? Isso aí é somente a curiosidade. Vamos então aqui, irmãos, falando ainda sobre os filhos de Zebedeu acompanhando o ministério de Jesus. Ocasiões em que João e mais 2 discípulos estavam com Jesus. Irmãos, esses aqui era o trio parada dura, né? Aonde você vai ver aonde você vai ver Jesus, em muitos casos, os 3 estavam juntos. Pedro, Tiago e João no barquinho, né? No mar da Galileia, né? Então, irmãos, esse aqui era o grupo que não desgrudava de Jesus Cristo. E eu acho bonito, irmão, quando eu vejo um obreiro, um jovem, até mesmo, né, irmãos, irmãs, querendo aprender, irmãos, e não desgruda, né? Não ir ali e quer aprender, quer estar junto, né? E está acabando em muitas igrejas aí, viu, irmãos?
29, quase 30 anos atrás aí, né? Lá no P-Norte lá, quando eu cheguei lá, irmãos, o pastor falava assim, vamos ter mutirão, eu era o primeiro a levantar a mão, né? Vai ter uma saída para tal lugar, era o primeiro a levantar a mão. E a gente tem que ter isso, irmão, porque nós estamos sedentos em aprender, nós temos que ter essa sede. Então esses três aqui, irmãos, eles, onde Jesus estava e eles podiam, olha eles lá junto. Então vamos lá, com Pedro e Tiago, estava presente na ressurreição da filha de Jairo. E é um texto interessante que quando Jesus entra, ele chama quem? Pedro, né? Tiago e João, para poder entrar lá. Os outros irmãos, os outros apóstolos ali, ficaram do lado de fora, né? Esses três irmãos, olha aqui que privilégio, esses três, eles estavam no monte, quando Jesus transfigurou na frente deles. E ali, quando Jesus transfigurou, irmãos, eles olharam e viram, junto com Jesus Cristo, Moisés de um lado, Elias do outro. Irmão, que privilégio você vê a lei e os profetas se cumprindo em Jesus Cristo. Ali, a gente não cansa de dizer isso aí. Por que Moisés e por que Elias apareceu para Jesus Cristo ali naquele momento? Ali, irmãos, tinha um significado. Moisés significava a lei, e quando ele aparece ali, era como se ele estivesse apontando, olha, tudo que foi escrito na lei, cumpre-se nesse aqui, tá? E Elias do outro lado, estava simbolizando quem? Os profetas. Ele estava também apontando e dizendo, tudo que foi falado pelos profetas no Antigo Testamento, se cumpre nesse homem aqui. Então eles estavam apontando, nem Moisés é maior, nem Elias é maior, tudo converte para Jesus Cristo, tudo se cumpre, tudo aponta e tudo termina em Jesus Cristo. Irmãos, que coisa mais... E eles ficaram tão fora de si, que o Pedro não pensou duas vezes, né? Ele falou, Senhor, bom é nós estarmos aqui neste lugar, não quero sair desse lugar não, vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Jesus não respondeu nada, mas a Bíblia vai dizer que vem uma voz do céu, né? E ali diz que aquele era o filho dele, né? A ele é que vocês devem ouvir, não é a Moisés, não é a lei, não é os profetas, mas é ele, porque tudo se cumpre nele. E é tanto que depois disso, desse momento, eles tornam a abrir os olhos de novo, eles não veem mais ninguém, a não ser Jesus. Então, Moisés passou, irmãos, os profetas passaram, agora é Jesus Cristo, tá? E é um privilégio. Eles foram privilegiados, irmãos, de poder ver aquilo ali. E toda vez, irmão, eu fico com tanta dó do Moisés. Terminei agora de Deuteronômio, né? Estou em Josué. Aí, no final de Deuteronômio, aí o Moisés lá, ele vai dizer para o povo lá assim, olha, vocês foram rebeldes. É como se ele estivesse falando, vocês fizeram eu pecar quando era para falar com a pedra, e eu bati na pedra, e ele repetindo, irmão, lá, por causa disso, eu vou ficar fora da terra prometida, e eu já pedi para Deus, mas ele disse que não. Aí lá na frente, irmão, de novo, Deus fala assim, Moisés, chegou a tua hora, sobe a um monte, e você vai ver toda a terra, você vai ver toda a terra. Eu creio que ali até a visão de Moisés foi aumentada, aguçada. Aí ele sobe no monte, aí ele fala, Senhor, eu queria entrar nessa terra. Ele, não me fale mais nesse negócio. Deus fala, e ele morre ali naquele lugar.
Toda vez que eu leio, eu falo, gente, mas coitado do... Morreu, foi enterrado, pelo que a Bíblia diz e dá a parecer, o arcanjo Miguel foi responsável para enterrar o corpo de Moisés. Por quê? Irmão, imagine a procissão, irmão. A procissão. Ele ocultou. Ele ocultou. Ele enterrou, né? Ele ocultou. Ninguém sabe. Ninguém. Só o arcanjo sabe, né? Deus sabe, com toda certeza. Aí apareceu, segundo Judas, né? Aí apareceu o diabo. Aonde é que está o corpo do homem, rapaz? Aí ele, o Senhor te repreenda. Só isso, irmão. Não ficou ali, qual é o teu nome? Quem é você? Não, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Pronto, acabou. Não tem que ficar conversando com o demônio, não. Não tem que ficar dando explicação para demônio, não. Tá? Então, ele morreu, ele foi enterrado, mas ninguém sabe. Tá? Ninguém sabe. E aí alguém vai falar, e a transfiguração? A alma de Moisés apareceu ali. Agora, aí nós entramos num ponto aqui de debate, né? Mas como que João ficou sabendo que era Elias? Não sei, talvez pelo Espírito. Não sei. Vestimenta, sei. Não sei. Revelação. Mas uma coisa eu sei. Era Elias e era Moisés, porque ele colocou ali que era Elias e Moisés. E se a Bíblia está escrito que era, eu não vou ficar debatendo aqui se não era ou se era. Era, e acabou. Tá? Foi João quem disse, aí, olha os Boanerges aqui entrando em ação, né? Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque ele não segue a gente. Aí Jesus, gente, mas não, deixa o homem expulsar demônio, ele está expulsando no nome de quem? No teu nome, Senhor. Deixa expulsar no meu nome. Quem não é por mim é contra mim, né? Em um outro texto que diz, quem comigo não ajunta, espalha. Deixa eles, deixa. Não, mas não é do nosso grupo, é no nome de Jesus, deixa, acabou, né? Ele e Tiago, eles queriam, irmãos, fazer, aí o nosso irmão Renato falou sobre isso aí, queriam fazer descer fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos que não quis receber a Jesus Cristo. Irmão, Senhor, quer que a gente ore e desça fogo do céu, como Elias fez lá no monte, né? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Aí, quer que nós oremos, Senhor? Olha, irmão, orar para outras coisas não queria. A Bíblia vai dizer que eles estavam dormindo na hora que Jesus estava tentando passar a noite em oração. Mas aqui eles queriam orar, né? Para matar. Mas por quê, irmãos? Porque não eram judeus, nós vamos explicar isso aqui, eram samaritanos. Se fossem judeus que tivessem não recebido Jesus, a gente tinha falado nada disso. Aí Jesus falou, vocês não sabem que espírito vocês são, não é? Eu não vim para isso não, eu não vim para isso, acabou, né? Então, a ambição de querer sentar-se ao lado de Cristo, em seu reino, partiu de quem? Do Joãozinho. Tá? Foi dele. E já Mateus fala que a mãe deles é que pediu, né? Há uma convergência, irmão, né? Talvez a mãe estava junto, mas aqui são jeitos de explanar a situação, tá? Eu creio que nessa situação aqui, ou pode ter tido uma outra situação também, né? Mas aqui o próprio João fala, né? Que foi feito Marcos fala sobre isso aí, que João pediu, né? João e os outros dois tomaram a iniciativa de perguntar sobre o final dos tempos. É aquele famoso sermão, né,
do capítulo 24 de Mateus, mas aí Marcos diz que foram eles que perguntaram sobre esse tempo final, né? Ele e Pedro foram enviados por Jesus para preparar a última ceia. Olha como João aparece, irmãos, né? Na ceia é ele que se reclina no ombro de Jesus Cristo para perguntar: quem é o traidor? Ninguém tinha coragem, mas aí Pedro fala assim: olha, pergunta, você é mais chegado, né? Você tem a credencial, você tem a senha, né? E ele deita no ombro de Jesus Cristo e pergunta: quem é, Senhor? Aí ele fala: aquele que eu der o bocado molhado, né? No jardim do Getsêmani estava com Pedro e Tiago, próximo do Senhor também. Dormiram, mas estavam ali, né? Igual um vídeo que está aí, né? De um suricatozinho dormindo, né? Está na igreja, irmão, está cochilando, irmã Pâmela, mas está na igreja, né? Está no curso, né? Mas está cochilando, mas está no curso, né? Né, irmã Lena? Está aqui, mas estou aqui, Senhor, tá, mas está ali, irmão. Pelo menos eles estavam, né? Fugiu com os demais discípulos na hora em que Jesus foi preso. Mas aí, irmãos, aconteceu algo. Ele fugiu, mas ele volta. E ele tinha, irmãos, conhecidos dentro da casa do sumo sacerdote, aonde Jesus estava sendo interrogado. E ele pede para entrar e as pessoas deixam ele entrar. E aí o que ele faz, irmão? Traz o Pedrinho para entrar também, irmão. Antes não tivesse trazido, coitado, né? É ali que vai acontecer o peneiramento dele, né? Aí ele, sendo conhecido do sumo sacerdote, foi-lhe permitido entrar no pátio com o Pedro, né? Fiel, olha aqui uma coisa interessante: fiel até o último dia, acompanhou Jesus até o Calvário, mas ele ficou debaixo da cruz. Ele ficou ali, olhando para Jesus Cristo ali, e junto com ele estava quem? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Aí tem um texto aqui que é muito distorcido pelos católicos, tá? Que aí nesse ponto aqui, Jesus vai olhar lá de cima e vai dizer assim: filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, tá? Jesus não estava dizendo ali que João era verdadeiramente filho dela, mas alguns estudiosos, irmãos, eles creem que a família de Jesus Cristo aqui, no caso, os irmãos de Jesus Cristo, José, nesse momento aqui da crucificação, José já estava morto. José já não existia mais. É tanto que José, irmãos, ele só é lembrado aonde? Lá quando Jesus ainda era adolescente, a última vez. Não fala mais, né, sobre José, assim, ativo, indo, visitando Jesus, mas fala em alguns, né, mas não fala sobre. Então um certo ponto da Bíblia se cala sobre José. Então possivelmente José estava morto. Aí Maria, para ela não ficar desamparada pela questão, né, de ter um apóstolo junto com ela, e era a pessoa, irmão, que possivelmente tinha mais amizade com Maria, era João. Então nesse ponto ele fala: cuida dela, cuida da minha mãe, tá? Cuida dela. É isso que ele fez ali. É tão somente isso, irmão. Porque eles querem dizer aí, né, que quando fala sobre isso, né, nós podemos verificar ali que Maria, ela tem uma preeminência em algumas coisas, né, e eles querem provar com isso também que Jesus não tinha irmãos, mas a Bíblia vai dizer que ele tinha irmãos. Maçã Donete. A Bíblia mesmo diz, né? A Bíblia que chama ela de mãe dele.
Exatamente. Eles também usam eles usam também esse texto aí. Quem são meus irmãos? Né? Aquele que, né? Quem são os... Eles usam isso aí para dizer também que Jesus não tinha irmãos, ou seja, qualquer um de nós, a Bíblia vai dizer que é irmão de Jesus Cristo, né? Mas a Bíblia mesmo vai dizer, irmão, não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs, tá? Ali está dizendo. Aí eles tentam fazer um malabarismo aqui, dizendo que irmão significa primo, e aí vai, irmão, isso tudo, irmão, porque se for... se eles aceitarem que Maria ela teve outros filhos, cai por terra um dos maiores dogmas da Igreja Católica, que é o que? A santa, como é que é? Virgindade perpétua, né? E o texto vai dizer claramente: José não a conheceu até que ela deu à luz. Até. E não tinha necessidade nenhuma, irmão, né? Então, vamos lá. Na manhã da ressurreição, Maria Madalena avisou João e a Pedro. Aí o que acontece aqui, uma coisa engraçada. Os dois, ela chegou lá dizendo: olha, o mestre ressuscitou. Os dois saíram correndo. O Pedro parece que já estava mais cansado, né? Tinha mais idade. Mas o João aqui, irmãos, ele era bem novo. Segundo os estudiosos, por causa da idade que João vai morrer, ele era muito novo. Ele tinha possivelmente aí seus 16 ou 17 anos, 19 anos. 19, 18, por aí assim, irmãos, por aí, tá? Então ele, irmão, aí quando ele fica sabendo, irmão, que Jesus ressuscitou, os dois saem correndo. Mas a Bíblia vai dizer que o discípulo que Jesus amava correu mais. Só que existe uma diferença: quando ele chega na porta, ele não entra. Aí o Pedro, do jeito que vem, já entra, irmão, né? E encontra só o pano lá dentro. Ele fica um pouco receoso, né? Mas é o Pedro que entra e verifica lá o que aconteceu lá dentro, né? Quando Jesus apareceu aos seus discípulos na Galileia, os filhos de Zebedeu têm especial destaque nessa aparição. Quando Jesus aparece ali, quando eles estão desanimados, o Pedrão fala assim: vou pescar, sabia? Não estou aguentando mais. Jesus estava dizendo: olha, vinde após mim, vocês vão ser pescadores de homens. Aí lá na frente, vou pescar. Aí eles falaram: nós vamos também. Irmão, coisa ruim é um crente desanimado. Quando tem um crente desanimado, irmão, não senta perto de um crente desanimado não, porque você vai desanimar junto com ele. Se ele disser assim: vou voltar e vou pescar, você vai acabar dizendo: vou pescar junto também. Você quer saber? Vamos terminar a oração aqui? Bora. Nem espera terminar, nem espera falar. Então, irmão, eles foram. A Bíblia diz que eles não pegaram nada naquela noite. Aí eles olham lá para a beirada da praia, tem um cidadão lá. Aí vocês pegaram alguma coisa hoje? Essa noite? Pegando nada. Então joga para a direita aí que vocês vão pegar. Jogou, pegou ali, né, se não me engano, 150 grandes peixes. Quando eles pegam, irmãos, o João é que olha e fala assim: é o Senhor. É ele que fala. Aí o Pedro estava nu, né, com a roupa de baixo mesmo, né? Ele pula dentro d'água, estava envergonhado por causa daquela situação dele. E lá acontece, irmãos, quando chega ali na praia ali, puxando os peixes, quando chega lá, irmão, Jesus já preparou até a comida para eles lá, uma fogueirinha, né? Uns peixes, não sei como é que Jesus pescou ali. Ele pode ter falado: vem para cá, peixe. Aí
peixe ali, né? Temperadinho, né? Aí ele fala assim, ó, traz dos peixes de vocês também. Aí assa ali. Aí João está ali, irmão, Pedro está ali, acontece aquela conversa ali, né? Pedro, tu me amas, né? Tu me amas mesmo, Pedro? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, aí ele fala a terceira vez e Pedro se desaba: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: então, cuida das minhas ovelhas, né? Jesus não lança no rosto, não, porque Pedro estava esperando ali, irmãos, Jesus dizer: seu irresponsável, você não disse que não ia me negar? Né? Mas não fala isso não, irmão. E é uma das coisas que a gente traz para a nossa vida, é isso. E eu aprendi que uma das piores coisas que existe na vida de um crente é você ficar remexendo em pecado que Jesus já perdoou. Tem gente que fica mexendo lá de trás, olha, será que... Aí fica lá atrás, mas eu fiz aquilo lá no passado. E aí sabe o que vai? Ele vai na lata de lixo, irmão, que Deus já lançou aquele pecado, e fica lá remexendo. Olha aqui o pecado, olha aqui o pecado, e Deus já perdoou. Isso até mesmo é uma zombaria com as coisas de Deus. O perdão de Deus, irmão, Deus não volta atrás para ficar lançando em rosto. Ele perdoa, acabou, está perdoado, né? Então é essa situação. E o João estava ali do lado quando aconteceu isso aqui. Depois no encerramento do seu evangelho, o registro de que ele não morreria. Aqui é uma situação interessante também, né? Eles estão ali na despedida, próxima da despedida. Aí o Pedro fala assim: Senhor, e esse aqui? Esse menino aqui, que tu amas aqui, o que vai ser dele? Nós vamos morrer, né? Pedro parece que já estava ciente, irmão, e Deus já estava, e Jesus já estava dando ali uma demonstração de que eles padeceriam mesmo por causa dele. E esse aqui, Senhor, está tão novo, esse menino aqui. Aí Jesus fala assim: se eu quero que ele viva até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Fala de jeito para Pedro. Aí foi relatado entre os apóstolos, né, ou entre os discípulos, que João não morreria. Mas Jesus não, aí o próprio João vai dizer, Jesus não disse isso. Ele disse que ele não teria uma morte. O que ele quis dizer ali é que ele não teria uma morte igual à dos apóstolos. E foi o único que não teve morte matada, só morte morrida. Ou seja, ninguém matou, ou seja, ele morreu por conta própria de velhice. Segundo a história, ele morreu velho, tranquilo, sóbrio, né? E por quê? Porque Jesus Cristo deu esse privilégio para ele. Mas enquanto ele viveu para o Senhor Jesus Cristo, né? Sabe-se que é João, porque ele mesmo vai dizer em João capítulo 21, versículo 24: esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, aí em Atos dos Apóstolos, irmãos, pouco se ouve falar em João, não é muito não, mas ali no início ele está presente, né? Nós temos ele na companhia de Pedro quando eles estão subindo para orar, né? Que encontra aquele paralítico, né? Ali na Porta Formosa, né? Depois que eles curam aquele rapaz ali, aquele homem, os dois, Pedro e João, são presos, tá? Anos depois, e aí os comentaristas dizem, né, que 11 anos depois do Pentecostes, né, diz alguns comentaristas, quando ele e Pedro foram para Samaria orar pelos convertidos no ministério de Filipe, para que recebessem o Espírito Santo, lá aparece João de novo. E aí, irmãos, a última vez que ele é visto, a palavra dele ou o nome dele é visto, né, é numa palavra de Paulo em Gálatas,
capítulo 2, versículo 9, mas ele está dizendo de um fato que aconteceu. Quando Cornélio aceitou a Jesus como Salvador, tiveram que fazer uma reunião, um concílio, a primeira Assembleia Geral, né, que já houve na história cristã, foi em Jerusalém, aonde estava ali presente Paulo, Barnabé, estava Filipe, estava João, Tiago, né? Tiago se eu não me engano já tinha sido morto, mas estavam ali, estava o Tiago, que agora tinha assumido, né, no lugar do outro, mas estavam todos esses homens grandes aqui. É a última vez que se fala de João, também presente no livro dos Atos. E por último, irmãos, a última menção dele é em Apocalipse, quando ele mesmo vai dizer: eu, João. Aí sim, aí ele identifica que é ele que está escrevendo, e que ele que viu tudo aquilo ali que Jesus Cristo estaria mostrando para ele. E o grande privilégio, irmão, o discípulo amado, ele tem uma última visita do amado dele, de Jesus Cristo. É ele que aparece, só que aparece, irmão, diferente daquele outro Jesus, né? Cabelos brancos, né? Olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, da boca dele saía uma espada, né? Olha a feição que ele descreve a Jesus Cristo. É certo, tudo isso tem significado? Tem, mas é o Jesus, irmãos, glorificado que aparece ali para ele, tá? Agora o testemunho da tradição. João residiu em Éfeso? Sim, né? Mas pouco se sabe sobre isso. Existem alguns documentos antigos que falam que ele foi o pastor da igreja em Éfeso, tá? Muito tempo, ele ficou muito tempo nesse lugar, e pela tradição foi a última igreja também que ele pastoreou. Tá? A respeito do exílio de João em Pátimo, tem uma coisa interessante aqui que até eu não sabia, né? Mas o comentarista vai dizer assim, ó: é ideia comum que João foi exilado à força em Pátmos. Eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo que Domiciano lançou ele lá à força, né? Mas não existe comprovação histórica no testemunho dos pais da igreja. Mas quem é que dá uma margem para se pensar isso aí? O próprio João, quando ele diz lá em Apocalipse que ele estava lá na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui dá uma margem para a gente pensar que ele realmente estava lá por essa razão, porque o que o comentarista está dizendo aqui, que possivelmente João foi lá para pregar. Não dá a margem também que ele foi preso para ir para lá, por causa do evangelho? Por causa do evangelho, é o que diz. Exatamente. Mas se ele foi para lá para pregar, preste atenção, Pátmos, irmãos, era uma ilha prisão. Era uma ilha que as pessoas eram jogadas lá para morrer. Trabalhavam, se eu não me engano, minas, quebrando pedra, algumas coisas assim. É lógico, João estava numa idade muito avançada, mas ali, né, ele pode ter pregado o evangelho, mas a coisa mais importante foi que nessa ilha ele recebeu a maior visão e a maior revelação de toda a Bíblia Sagrada, chamada Apocalipse, né? A respeito da morte dele, Irineu, que conheceu Irineu conheceu Policarpo, que era discípulo de João. Segundo ele, João permaneceu com seu discípulo na Ásia até o momento do imperador Trajano. É tido que morreu bastante velho e tranquilamente na cidade de Éfeso, né? Agora vamos para o propósito do Evangelho de João. O propósito principal do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus, tá? Deus. Esta peculiaridade faz que o Evangelho de João seja diferente dos evangelhos sinóticos.
Os evangelhos sinóticos mostravam de um jeito, mas João, ele vem falar aqui sobre Jesus como Deus. Então aqui, o propósito do Espírito Santo através de João, em sua apresentação do Messias, é o de anunciar o que disse o apóstolo Isaías: eis aí o vosso Deus. Ele faz a sua declaração de que Jesus Cristo, ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. A sua deidade pode ser observada através deste evangelho, em citações que o apresentam como Filho de Deus. Vamos ler aqui, irmãos, João, capítulo 10, versículo 24. Rapidamente aqui, a respeitar o nome de João, eu fiquei em dúvida aqui e nem pesquisei sobre essa situação. Então ele não morreu em Pátmos? Não, segundo a tradição, não. E não tem texto na Bíblia Sagrada, nem na tradição, na Bíblia Sagrada não tem, mas os pais da igreja falam que ele morreu em Éfeso, ele retornou de Pátmos. Tá? O próximo imperador mandou trazer João de volta. Domiciano não queria nem ver a cara de... E aí tem aquele, segundo a tradição também, né, de que João foi lançado em um caldeirão, né, de água fervente, e ele saiu de lá, irmão, sem espinha, sem nada, sem mancha, caldas novas, né? Não morreu. Aí segundo a tradição diz, né, que como não conseguiam matar a ele, lançaram ele na ilha de Páscoa para morrer por conta própria lá. João 10, versículo 24, diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, fala logo, nos diz abertamente. Monta um ponto de interrogação na cabeça deles. Ele é o Cristo ou não é? Ele é o Cristo, os judeus, né? Aí vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las de meu Pai. Aí versículo 30, irmão: eu e o Pai somos um. Pronto, irmão. Aí olha o que acontece aqui, logo em seguida. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Aí Jesus respondeu para eles: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras que eu fiz vocês vão me apedrejar agora? Aí eles respondem, olha aqui o ponto principal aqui. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra que você realizou, mas pela blasfêmia que você acabou de dizer, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, irmãos, olha que coisa interessante aqui. O judeu, ele não aceitava que ninguém pudesse falar que era filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. E por isso que eles começaram a querer apedrejar Jesus, porque ele disse: eu e o Pai, nós somos um. Assim como o Pai é Deus, eu sou Deus também, né? E isso, irmãos, foi a gota d'água para ele. Por isso que só no Evangelho de Marcos é que você vê declaração igual a essa.
E esse João aqui, irmãos, ele era corajoso mesmo, porque ele, com certeza, ele enfrentou muitos judeus por causa disso aqui. Jesus, aqui continuando, né? Jesus é apresentado nos primeiros 3 evangelhos em sua humanidade perfeita. Aí nós temos lá, né, Mateus apresentando ele como o rei dos judeus. Nós vemos Marcos sendo apresentado, Jesus apresentado como servo. E em Lucas nós vemos ele sendo apresentado como homem perfeito. Esse fato conecta os 3 livros e é a razão de serem chamados sinóticos. Os que os diferencia do evangelho de João, que não se preocupa com isso. Ele apresenta de uma vez por toda Jesus como Deus, tá? Aí nós temos aqui os acontecimentos registrados por João e pelos demais evangelistas. Acontece nos evangelhos sinóticos. Quanto que de João aparece nos evangelhos sinóticos? 10% aparece algumas coisas lá nos evangelhos sinóticos, tá? E dentre isso aqui nós temos o ministério de João Batista, a última ceia, a unção em Betânia, a Páscoa, a ressurreição, os 2 milagres da multiplicação de pães e Jesus caminhando por sobre o mar, tá? Então isso aí repete. Quem é o autor? Nós já falamos aqui, é o discípulo amado, ele mesmo se intitula discípulo amado. O autor, irmãos, que escreveu esse evangelho, ele conhecia bem os costumes judaicos, de uma forma dentro mesmo, de uma forma poderosa mesmo, tá? Ele também conhecia a rivalidade entre judeus e samaritanos. Ele chega a relatar aqui sobre a questão da circuncisão ao 8º dia, como sendo mais importante do que a proibição de se trabalhar aos sábados. Esse fato aqui é interessante, porque Jesus, irmãos, ele faz uma cura num sábado e as pessoas começam a perseguir ele por causa disso. E ele diz assim: olha, vocês fazem circuncisão num dia de sábado, e por que eu não posso curar num dia de sábado? Então olha como que também esse fato é interessante. Aí aqui nós temos a data, né? Aqui também entra um ponto que é falado nesse livro, sobre aquele mesmo ponto que falamos nos outros livros. Não tem como saber com precisão a data em que foi escrita, mas entra na questão da destruição do templo. E a destruição do templo foi em 70 depois de Cristo. O que muitos comentaristas não concordam é que o templo sendo destruído e a carta sendo escrita depois, eles falariam alguma coisa, mas eu também discordo disso, não tinha necessidade. Aqui, João, ele se focou em uma coisa só, mostrar Jesus Cristo como Deus, e acabou, tá? Então, alguns falam em 85 depois de Cristo, que foi escrito a carta, tá? Outros falam até antes, justamente por causa da destruição do templo. A mensagem de João, irmãos, ela é uma das mais recheadas também de palavras gregas, tá? Mas não são palavras gregas sem sentido. São palavras gregas que trazem algum sentido para mostrar quem Jesus Cristo era, tá? A mensagem de João é a mais atraente aos gregos, porque ao falar do verbo, né, no caso aqui, logos, né, usa termos comuns aos filósofos gregos, que falavam do verbo ou da palavra que teriam dado início a tudo. Platão já existia antes de Jesus, ou foi depois? Platão? Antes, 470 e poucos antes de Jesus Cristo, Platão viveu, tá? João, irmãos, ele trabalha com isso aqui justamente por causa da língua grega, mas ele junta na língua grega alguns aspectos para mostrar que Jesus Cristo era Deus até mesmo para os filósofos. Até mesmo para os filósofos, né? Então João usa mais palavras sobre o mesmo assunto,
do que os demais evangelistas. E aí nós temos aí um quadro, que nós não vamos falar sobre todo ele aqui, mas vamos falar sobre alguns aqui. Aí nós temos aí na página 100, o número das ocorrências de palavras gregas que João fala, mas nós vamos falar somente sobre essas que estão à frente aí. A primeira palavra que chama a atenção, que João fala, irmãos, é a palavra vida, que no grego é zoé, tá? Essa palavra, irmãos, ela liga com o logos, e o logos, ele era defendido, por isso que eu perguntei aqui sobre Platão. Platão, ele defendia o logos, tá? Como algo que começou a existir, que deu origem a tudo, tá? E aí João pega e fala, sabe quem é o logos? Que os filósofos falam tanto aí, é o Filho de Deus, tá? Por isso que João fala sobre isso aí. Outra palavra que no grego, ele fala aí no grego, é a verdade, né? Que no grego é aletheia. E é algo que se materializa em Cristo. E o próprio Jesus Cristo diz, né, que ele veio para dar testemunho da verdade. E ele mesmo vai se intitular, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos também o próprio Pilatos, irmãos, quando Jesus fala sobre a verdade, o que Pilatos fala? Pergunta para ele, o que é a verdade? Irmãos, o problema de Pilatos, sabe o que foi? Eu estava falando esses dias atrás, não sei aonde. O problema de Pilatos, irmãos, é que ele fez uma pergunta e deu as costas para Jesus Cristo. Ele teria a resposta, irmãos, a resposta que todo mundo hoje pergunta, o que é a verdade? A verdade, irmãos, é o próprio Jesus Cristo. É aquilo, irmãos, que veio para fazer a ligação entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, né? Ele é a verdade, né? Outra palavra que João fala muito também é testemunho. No grego é marturia, tá? Que também é traduzido por martírio. Agora olha uma coisa interessante, irmão. Essa palavra testemunho, ela está ligada à verdade. No Antigo Testamento já era de praxe você não condenar ninguém somente ouvindo uma pessoa. A verdade, ela deveria ser concretizada por duas pessoas falando a mesma coisa. Não adianta um chegar e falar assim, eu vi a irmã Rose fazendo isso. Não, tem que ter uma outra testemunha. E o próprio Jesus, ele vai citar em João capítulo 8, 17, ele vai dizer que o testemunho de duas pessoas é válido. E aí ele diz, sabe quem é que está testemunho para vocês aqui? O meu pai é testemunha 1 e eu sou a testemunha 2 dessa situação aqui, tá? Outra palavra também que João vai falar muito na sua carta, né, através de Jesus Cristo, é a palavra luz. O próprio Jesus, ele vai se intitular como luz. No grego, essa palavra é fós, tá? Lembrou aí de alguma palavra que veio dessa palavra fós? Fósforo. A palavra fósforo vem disso aqui, ó, tá? Sabe o que significa fósforo, irmão? É alguém que segura a luz. É um segurador da luz. Tem uma outra palavra. Dono da luz, que segura a luz, né? Que mostra a luz, né? E tal. O palito de fósforo é justamente isso, e vem do grego também, mas aqui Jesus Cristo, ele mesmo vai dizer que quando alguém está em pecado, ele não vem para a luz, para que as suas obras não se manifestem.
Ninguém vem para a luz. Aí Jesus ele vai falar sobre isso aqui. Por isso é que ele vai dizer que ele é a luz que ilumina tudo. Perto de Jesus o pecado não tem que ficar. Outra palavra também é glória, que João fala muito, e essa palavra no grego é doxa, tá? E aí Jesus ele mesmo vai dizer: glorifica-me, né? Capítulo 1 versículo 14, veja assim, olha, veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí ele vai dizer que o verbo se fez carne e vimos a sua glória, vimos a sua doxa, como a glória do unigênito do Pai. Capítulo 17 versículo 5, Jesus vai dizer: glorifica-me, Senhor, com aquela glória que eu tinha contigo no céu. A mesma glória que é do Pai é a mesma glória que é do Filho. Outra palavra no grego que João vai falar aí é julgamento, né? E aí julgamento está junto com a palavra phos, ou seja, é algo que chega para fazer uma separação entre luz e trevas. Outra palavra que João fala muito, não só no seu evangelho, mas também nas suas cartas, ele vai falar sobre mundo. E quando está falando sobre mundo ali, ele está falando sobre cosmos, mas ali estava falando sobre pessoas. O estudante da Bíblia Sagrada, irmão, toda vez que se deparar com o mundo da Bíblia Sagrada, você tem que fazer uma definição. O que é que está sendo falado ali? Se é mundo pessoas, mundo sistema corrompido e mundo universo, cosmo, tá? E aí não tem tempo para a gente falar sobre esses três aqui, sobre esses 3 pontos aqui. Outra palavra que é falado é crer. Essa palavra no grego é pisteo, né? Agora preste atenção, irmão. Se você chegar para qualquer pessoa hoje e perguntar: você crê em Deus? Ele vai dizer: eu creio. Mas essa palavra aqui, crer, irmãos, não tem um significado de acreditar. Essa palavra crer, pistel, no grego, significa viver fielmente para o Senhor. Então não pega aquele texto lá: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, como só bastando crer que já está tudo bem. Não, irmão, é viver fielmente para o Senhor. Esta é a palavra crer, né? E por último, a palavra amar, né? Que no grego, como verbo, é agapau, né? E ágape é o substantivo, amor. E o discípulo que Jesus Cristo amava, ele sabia muito bem sobre amor. É por isso que tanto no Evangelho como nas cartas, ele vai falar muito sobre amor, né? Portador, exatamente, portador da luz, tá? Foros no grego é portador. É isso mesmo, obrigado. Então, aquilo que eu falei no início, irmãos, quando as pessoas dizem eu creio em milagres, toda vez que João ele vai citar, ele vai falar sobre sinais. Mas por quê? Porque aponta para o Senhor como fonte de tudo, tá? Ele, irmãos, vai falar sobre a mulher samaritana e a briga que existia entre judeus e entre samaritanos. Eu creio que todo mundo sabe aqui como que se iniciou os samaritanos. Quando a tribo do norte, as 10 tribos, foram levadas para o cativeiro assírio, o imperador, ele não queria que aquela terra ali de Israel, o reino do norte, ficasse vazio, e ele mandou que viessem pessoas lá do reino, lá do império, né, para poder ficar ali habitando naquele lugar. Só que teve um problema. Quando eles chegaram ali, eles começaram a adorar os seus deuses. E aí a Bíblia vai dizer, segundo Reis capítulo 17, vai dizer que Deus mandou leões para que matasse aquelas pessoas. E aí alguém foi lá no imperador, lá no Império Assírio, e falou: olha,
o Deus da terra está matando o pessoal que foi enviado para lá, porque eles estão adorando os deuses nossos em lugar que adora somente um Deus. Aí o imperador falou: então pega um sacerdote aqui que é de Israel, que foi trazido aqui, e vai para lá para ele ensinar aqueles moradores lá que eu pus lá, para eles não adorar os nossos deuses, mas adorar o Deus da terra. Aí, irmãos, foi aonde começou os samaritanos, e eles, irmãos, se apossaram das promessas de Israel, e os israelitas, os judeus, não aceitavam que samaritanos fossem também, a promessa que foi feita a Abraão alcançasse eles. Por isso existia essa luta entre judeu e samaritano, né? Também, aí vai falar sobre o conceito errado ali de se adorar a mulher. Só lembrando também que eles eram israelitas, né? Os samaritanos, eles eram também israelitas. Só que aí com a mistura acabou os próprios, né? Exato, né? Ficou algum povo ali ainda, né? E houve a mistura, e aí eles se tornaram ali, é por isso que é chamado de os samaritanos, né? Também João vai falar muito bem sobre essa questão do conceito errado, né? Que as pessoas pensam que tem que ter um lugar para se adorar a Deus, né? E isso é errado até o dia de hoje, irmão. Tem gente que idolatra, sendo que o lugar em que nós nos reunimos, irmãos, é tão somente para mostrar comunhão entre um e outro, e essa comunhão nós apresentamos para Deus. Se eu dobrar o meu joelho dentro de casa, Deus vai me ouvir dentro de casa também. A concepção dos samaritanos era que era somente no Monte Gerizim que era o lugar onde Deus ouvia, e aí Jesus mostra para ela que nem em Jerusalém e nem em Monte Gerizim era o lugar de adoração, mas o Senhor estava buscando em qualquer lugar os verdadeiros adoradores, né? E ele mesmo vai se oferecer como água ali para aquela mulher. Um ponto muito importante aqui também é sobre essa questão da carne de Jesus em João capítulo 6, versículo 22, versículo 66. Ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em mim, não tem parte comigo. E aí, irmão, criou-se essa doutrina aqui da transubstanciação. Quem foi que criou? Os católicos, aonde dizem que quando o padre ele ora ali pela hóstia e pelo o cálice, né, a taça ali de vinho mesmo, e é vinho mesmo, irmão, é vinho mesmo, tá? Eu conheci uns colegas lá em Goianésia que entraram dentro da igreja católica uma vez lá, e eles beberam tanto vinho que ficou bêbado dentro da igreja católica lá, e encontraram eles lá, tudo dormindo lá dentro lá. Eles creem, irmãos, que o corpo, aquela hóstia ali, ela se torna literalmente um pedaço da carne de Jesus Cristo. Ou seja, quando você está comendo mesmo o corpo dele, literalmente. E quando você bebe o suco, você está bebendo o sangue de Jesus Cristo, literalmente. Isso não procede, irmão. Isso não procede. Jesus estava dizendo aqui de um simbolismo da sua carne e do seu sangue. Quando Jesus diz: eu sou a porta, eu vou crer que Jesus é uma porta de madeira mesmo? De vidro? Não, ele estava dizendo, ali quando João olha para ele e fala: eis o Cordeiro de Deus, eu vou crer que Jesus mesmo era um cordeiro? Era um animal? Não, tudo era um simbolismo, mas nós não podemos levar algumas coisas ao pé da letra, e esse é um dos problemas sobre a questão da transubstanciação. Aí Lutero, irmãos, olha aí, Lutero, ele era um monge católico. Algumas coisas, irmãos, a história vai dizer que Lutero, quando ele estava indo lá
quando ele colocou as 95 teses, ele não estava querendo sair da Igreja Católica, ele estava querendo mostrar os erros da Igreja Católica. E aí a Igreja Católica excomungou ele, que tirou ele do meio da Igreja Católica, tá? Lutero diz que não é o corpo literal de Jesus Cristo e nem o sangue dele, literalmente falando, mas quando você ora pelo pão e ora pelo cálice, Jesus vem e habita naquele lugar. Quase igual, irmão. Aí é chamado de consubstanciação. E aí teve um outro grupo, inclusive de pastores, que diz que quando diz sobre a questão de comer a carne, aí agora voltando para a ceia do Senhor que nós temos, é apenas um memorial religioso. Não, é um momento ali que nós vamos nos reunir, tanto faz como tanto fez, mas isso é errado também. A ceia do Senhor é algo, primordial na vida do servo do Senhor. E esse ponto aqui, terceiro, irmãos, é um ponto perigoso, porque eu fiquei sabendo de gente que estava numa praia e não tinha pão e não tinha suco, e eles queriam cear. Aí pegaram uma bolacha e pegaram Coca-Cola. Irmão, nós não podemos fazer isso. Isso é errado. Se está falando o suco o suco de uva ali, vamos manter. Se está dizendo pão, por que eu vou colocar picanha? Então temos que ter cuidado com isso, E vamos encerrar aqui, o esboço, os irmãos já têm aí, a introdução. João, irmãos, ele lutou muito contra um grupo chamado agnósticos, que cria que a matéria era ruim, mas só salvava o espírito, tá? Aí nós temos o início do ministério de Jesus, o ministério dos seus precursores. Jesus fica conhecendo alguns dos seus futuros discípulos, Aí temos aqui o ministério público de Jesus, sinais de discurso. Aí vemos água em vinho, purificação do templo, o encontro com Nicodemos, o ministério paralelo com João Batista. Enquanto João Batista estava batizando, Jesus estava batizando também, os seus discípulos estavam batizando. Viagem por Samaria, a cura do filho do oficial. Vemos aí a visita a Jerusalém para uma festa anual, a multiplicação de pães para 5.000 pessoas, a festa das cabanas, dos tabernáculos, a cura do cego de nascença, parábola do bom pastor, debate na festa da dedicação, que nós lemos aqui agora, o ministério na Pérea, a ressurreição de Lázaro. E aí nós temos a semana da paixão, onde acontece todos esses fatos aqui que está no livro dos irmãos, tá?